no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma vitória na agenda municipalista. Gestores das prefeituras estimam uma economia de 11 bilhões de reais por ano com a derrubada do veto à redução da alíquota do INSS sobre a folha salarial. Somente os municípios do Ceará deixarão de recolher anualmente para a Previdência Social quase 1 bilhão de reais. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, estima que anualmente, a partir de 2024, as cidades brasileiras terão uma economia de até 11 bilhões de reais com a derrubada do veto presidencial ao projeto de lei que institui a redução da alíquota previdenciária para municípios com até 142 mil habitantes. Com a medida, 5.366 prefeituras passam a recolher 8% e não mais 20% sobre a folha de salários. A redução da alíquota previdenciária foi inserida no projeto de lei que prorroga até o dia 31 de dezembro de 2027 a desoneração salarial. Entre as 184 cidades do Ceará, 179 são beneficiadas com menos encargos previdenciários. Ficam fora da lei apenas os municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, destaca que esse projeto é muito importante para fazer frente à crise financeira enfrentada pelos municípios. E, segundo ele, a medida não é a solução, mas um importante avanço. O líder municipalista anunciou que em 2024 a agenda da CNM é manter uma forte atuação em busca de um pacto federativo mais justo e efetivo. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. A pauta municipalista tem esse aspecto de vitória em 2023. Afinal, jornalista Beto Almeida, os prefeitos de mais de 4 mil municípios brasileiros comemoram a derrubada do veto presidencial à desoneração da folha salarial. O Sátiro nos trouxe esses números falando dos 11 bilhões de reais como estimativa que os municípios irão economizar ao longo de cada ano com essa redução da alíquota sobre a folha salarial, a alíquota do INSS. E aqui no Ceará, pelos dados levantados pela Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, com base em informações do Ministério da Previdência Social, a economia, a redução de despesas para 179 prefeituras contempladas com esse projeto de lei será em 2024 de 744 milhões de reais e ao longo de 4 anos, 2024 a 2027, serão pelo menos 2 bilhões 976 milhões de reais. Dinheiro que as prefeituras deixarão de recolher para a Previdência Social e que deve sim ser convertido em benefícios para a população. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma ótima sexta-feira, Luzenor. Esses dados aí que trazem especificamente o impacto dessa medida para os municípios cearenses, principalmente aqueles que vão deixar de repassar mais para a sua contribuição previdenciária, os dados são da Prece, como você já afirmou, e quem nos passou esses dados foi o Irineu Marinho, que é o assessor econômico da entidade. E aí a gente vai detalhar melhor isso daqui, porque nós temos 2 regimes de previdência. Um, que é o regime geral de previdência social, que é aquele que os municípios não têm os seus institutos de previdências municipais. Aí, esse caso aqui, por exemplo, ele contempla diretamente 122 municípios. Só que são aqueles 122 municípios que serão beneficiados com a redução da contribuição previdenciária. Só eles aí, Luzenor, incluindo, por exemplo, a redução que vai ter na folha do pessoal que é concursado, mas a folha do pessoal que é contratado, ou seja, os terceirizados, no ano que vem, isso vai implicar para esses 122 municípios que contribuem diretamente para a Previdência Social
uma economia aí de 646 milhões, 300 mil reais, 646 milhões, 300 mil, 658 reais, tá bem? Aí quando se trata do regime próprio de Previdência Social, que é daquele caso dos municípios que tem o seu Instituto de Previdência, são 57 municípios no total que vão ser beneficiados. No total, totalizando tudo, somando os dois, 179 prefeituras. Ou seja, dos 184 municípios do Ceará, apenas 5, Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral, não estão enquadrados nesses critérios da lei que reduz a alíquota previdenciária de 20% para 8% sobre a folha salarial dos municípios. Exatamente, Luciano. São os municípios maiores que podem arcar, inclusive, com esses custos e vão ficar de fora então, mas no geral os demais 179 são sim beneficiários e a gente tem que dizer aqui realmente que foi uma luta e uma conquista da bandeira municipalista, porque eles trabalharam mesmo, passaram o ano, olha, a CNM, a gente tem que reconhecer isso aqui. Eu mesmo tenho alguns questionamentos em relação a essa questão da redução, né, da contribuição da folha salarial para a Previdência, porque eu digo, isso é um incentivo fiscal. Eu sempre mantive essa opinião. Alguém deixa de arrecadar, e quem deixa de arrecadar é a União. Os municípios comemoram, é fato, porque isso vai significar uma economia para os cofres municipais. Mas a União também, por seu lado, deixa de entrar esse dinheiro. Mas vamos ver pelo lado bom, que é o lado municipalista. Eles tiveram realmente um ano de 2023 de crise financeira acentuada, forte, principalmente porque houve receita, uma queda na receita do Fundo de Participação dos Municípios, e eles entraram com uma luta incessante, indo várias vezes a Brasília e conseguiram, Luciano, aprovar pautas e defender pautas importantes. Por exemplo, aquela questão da recomposição do Fundo de Participação dos Municípios. Ali, no geral, para todos os municípios do Ceará e também dos demais brasileiros, foi 4 bilhões e 200 milhões de reais que eles trouxeram a mais para os municípios. Ah, e teve mais. Teve a antecipação do ICMS. Lembra, Luciano? Aquela questão das perdas provocadas com a questão do ICMS lá no final do governo Bolsonaro, que ele colocou um valor só para a cobrança de ICMS de 18% aqui no Ceará, que era para gasolina, combustíveis, comunicações e telecomunicações e tal. Só com isso, os municípios já tiveram antecipação de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Então, isso é dinheiro que entra para o caixa, deu uma aliviada sim para as prefeituras aqui no estado do Ceará, conseguiram pagar seu 13º e agora é planejar de fato um 2024, que já entra com esse benefício de contribuir menos para a Previdência Social. Assunto que mexe com os cofres do governo federal e com o bolso dos brasileiros. O governo do presidente Lula entrou na corrida contra o tempo para evitar que a falta de dinheiro para o pagamento de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito se transforme em uma dor de cabeça ainda maior. Há um mês, o Executivo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que retoma o pagamento da indenização do DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres. O governo tem pressa para aprovar o projeto de lei, mas a prioridade do Palácio do Planalto não encontrou tanto eco no Congresso Nacional. E aí, Beto Almeida, parece-me que, pelo jeito, o ano legislativo já acabou e nessa agenda tudo ficou para 2024. Qual é o tamanho da conta que fica para o governo federal? Na realidade, Luciano, o assunto não entra mais em pauta neste ano, nesse final de ano, tá? A gente já tem aí, o Congresso encerrou as atividades dele. Qual é a questão? O próprio governo avaliou, Luciano, e não quis insistir na recriação do seguro DPVAT, porque é mais uma cobrança, é mais, na realidade, uma taxa que chega para o bolso do contribuinte, e há o entendimento de que isso causaria um desgaste para o governo do presidente Lula, que já fala, por exemplo, em ajustes, em arrostos, em déficit fiscal zero, em menos investimentos, aliás, em menos gastos, mais investimentos para setores públicos, mas menos gastos. Isso significa dizer que algumas áreas terão que pagar, sim, um pouco desse arrojo. E aí o governo chegou à conclusão seguinte: não vale a pena essa questão do seguro DPVAT. Sem contar, Luciano de Oliveira e ouvintes, que andou circulando aí um monte de fake news, por exemplo, dizendo que o governo tinha recriado o seguro DPVAT para 2024,
muito mais caro, quase R$300, gente dizendo aí nas redes sociais que o seguro DPVAT a partir de 2024 ia custar R$292. Isso não é verdade, porque nenhuma matéria foi criada. A Câmara chegou ao consenso de que a análise do projeto, que é realmente de autoria do governo, que tenta fazer essa recriação do DPVAT, não tem como ser mais apreciada esse ano. Então, fica para 2024. O relator da proposta, que é o deputado Carlos Arantini, de São Paulo, que é do PT, diz que a expectativa agora é que o projeto tem que ser discutido e bem discutido para 2024 para ser aplicado em 2025. Então, é isso. Quem tem hoje a preocupação de pagar, de começar o ano pagando altas taxas, impostos, fique tranquilo em relação ao DPVAT. Alívio no bolso dos brasileiros que tinham na agenda esse compromisso anual de pagar o seguro DPVAT. E daqui a pouco nós temos uma entrevista com a nutricionista Fabiana Fontes, com dicas e informações sobre essas festanças, comilança no final do ano, para você evitar excessos tanto no Natal quanto no Réveillon. Daqui a pouco mais informações para você, ouvinte internauta.